Boa noite, pessoal. A gente vai começar hoje a falar sobre a equação do segundo grau. Conteúdo que pertence ao nono ano do ensino médio, que a gente vê, algumas abordagens, e vamos começar falando um pouco sobre a parte histórica disso. E como toda história, no caso da equação do segundo grau, ela começou pelos babilônios, egípcios e gregos, que eles utilizavam técnicas que eram capazes de resolver esse tipo de equação anos antes de Cristo. Os babilônios e egípcios, eles utilizavam-se de textos e símbolos como ferramenta para auxiliar nessa resolução. Já os gregos conseguiam concluir suas resoluções realizando associações, principalmente com a geometria, pois eles possuíam uma forma geométrica que resolveu vários problemas relacionados à equação do segundo grau. Dentre as contribuições que tivemos depois, os indianos, como os matemáticos Siddhara, Brahma-Gupta e Bhaskara, também contribuíram bastante para o desenvolvimento da matemática. Eles forneceram bastante informação, principalmente Bhaskara, sobre a equação do segundo grau. Siddhara, na verdade, ele foi o primeiro a estabelecer uma fórmula matemática para a resolução de equações biquadradas, que seriam o quê? Aquelas equações que você tem duas equações do segundo grau, uma dentro da outra. Bom, Brahma-Gupta e Bhaskara, eles trabalhavam utilizando textos. Os árabes, por suas vezes, representados por Al-Khwarizmi, se baseou nos trabalhos dos gregos, criou metodologias para a resolução das equações de segundo grau, e suas representações também foram influenciadas por Euclides. Bom, essa é a equação do segundo grau de uma forma geral. Ela é formada de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, aonde os valores de a, b e c é o que nós chamamos de coeficientes. A condição necessária para existir uma equação de segundo grau é que o valor do a, ou seja, o seu coeficiente a, ele não seja igual a zero. Por quê? Porque se zero multiplicar por qualquer valor, vai dar zero. Aí deixa de ser uma equação de segundo grau. Então eu tenho equações de segundo grau que não têm o valor de b ou de c, mas o a é obrigatório e ele tem que ser o quê? Diferente de zero. Aqui eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, a equação 3x ao quadrado menos 5x mais 8 igual a zero, onde o valor do coeficiente a é igual a 3, o b é menos 5 e o c igual a 8. Na equação menos x ao quadrado mais x mais 1 igual a zero, quando eu não tenho um número que esteja na frente do coeficiente, no caso do a, ele vai ser sempre o valor 1. E como aqui está negativo, ficou menos 1. Aqui o b é 1, não tem o valor subentende-se que é 1. E o valor do c vai ser igual a zero, porque ele é um termo independente. O c é igual a 1. Agora, 5 mais x ao quadrado menos 2x igual a zero. A ordem é sempre aquela que a gente colocou. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, o primeiro termo tem que ser elevado ao quadrado. Quando não tem nada aqui, subentende-se que é 1. O a, então, é igual a 1. O segundo termo, ele é ligado ao valor de x. Então, b é igual a 2, e o terceiro termo, que nós chamamos também de termo independente, acaba sendo 5, que ele está sozinho, sem o x ao lado. Aqui outros exemplos. 2x ao quadrado mais x igual a zero, valor de a igual a 2, o b igual a 1, o c não existe, se ele não existe, então é zero. E aqui, x ao quadrado mais 3 igual a zero. O que não existe, na verdade, é o valor de b, logo b é igual a zero, o a fica subentendido que é 1, e o c, que é o termo independente, 3. E no f a gente tem um caso em que eu tenho menos 2x ao quadrado, tanto b quanto c igual a zero, e o valor de a, menos 2. Isso também é considerado uma equação do segundo grau. Bom,
Nós percebemos, conforme foi comentado nos exemplos aí, que hora está faltando B, hora está faltando C, e hora falta o B e o C ao mesmo tempo. Quando falta um desses termos, ou B ou C, ou ambos, significa que a equação do segundo grau é chamada de equação incompleta. A equação que tem o valor de A, o valor de B e o valor de C é chamada de equação completa. Bom, conforme foi dito aqui, o A não pode ser igual a zero, porque assim você não tem uma equação de segundo grau. Então isso daqui não existe como equação de segundo grau. 0x² mais 2x mais 8 igual a zero. Isso não existe porque ele representa o quê? Qualquer valor que x assume, multiplicando por zero, sempre vai dar zero. Então é a mesma coisa que representá-lo como 2x mais 8 igual a zero. Então aqui nesse caso aqui, essa equação seria uma equação do primeiro grau, porque o coeficiente de x é igual a 1. Bom, já ouvimos falar em raiz da equação. O que é raiz da equação? Na verdade é o valor de x que satisfaz essa equação. É o valor de x que, substituindo na equação, ele iguala e torna igual a zero. Ela torna essa equação verdadeira. Então, por exemplo, eu quero saber se 3 é a raiz da equação x² menos 5x mais 6 igual a zero. O que eu faço? Aonde eu tenho x, eu coloco 3. Então dá o quê? 3², que é 9, menos 5 vezes 3, que é 15, mais 6 igual a zero. Isso vai dar o quê? 9 menos 15 menos 6, menos 6 mais 6 igual a zero. Logo você tem o quê? 0 igual a zero. Subentende-se que o valor 3 serve como solução para essa equação. Bom, na equação do segundo grau, ele pode ter também, no máximo, duas raízes. Por isso que nós chamamos também de equação do segundo grau. Um modo prático para a gente achar a quantidade de raízes é utilizando a fórmula de delta. Esse delta, que nós chamamos de discriminante na matemática, ele representa o que na equação do segundo grau? Delta representa como sendo b² menos 4ac. Aqui. x² menos 5x mais 6 igual a zero. Qual o valor de delta? Bom, o valor de A é 1, o valor de B é menos 5 e o valor de C é 6. Já que delta é b² e o B vale menos 5, número negativo elevado a expoente positivo, ele fica positivo, igual a 25. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6, dá menos 24. Então 25 menos 24, delta igual a 1. Para delta positiva, ou seja, delta maior que zero, nós temos duas raízes reais como resposta. Aqui, segundo exemplo, x² menos 6x mais 9 igual a zero. O delta é igual ao quê? b², que é o quê? Menos 6ao², menos 4a, que vale 1, vezes c, que vale 9, que dá 36. Então, delta vai ser o quê? 36 menos 36, que é igual a zero. Quando nós temos delta igual a zero, nós só possuímos uma única solução, uma única raiz real. Agora, no terceiro exemplo, x² menos x mais 9 igual a zero. Valor de A igual a 1, B menos 1 e C igual a 9. Então, delta vai ser o quê? Menos 1, que é o b², menos 1ao², que dá 1, menos 4 vezes 1 vezes 9, que dá o quê? 4 vezes 1, 4, vezes 9, 36. Com sinal negativo, menos 36. Então, delta é 1 menos 36. Logo, delta é igual a menos 36. Se nós temos valor de delta negativo, significa que a equação não possui solução, ela não existe, ou seja, não possui raízes reais. Resumindo, o que a gente falou é o quê?
Para delta positiva, ou seja, maior que zero, nós temos o quê? Equação com duas raízes distintas, ou seja, diferentes. Para delta igual a zero, a equação só possui uma única raiz, ou seja, o que a gente chama de x1 e x2, mais para frente, vão ter o mesmo valor. Então, só uma raiz real. E para delta negativo, ele não possui raiz nenhuma, ou seja, não tem solução para esse caso. Bom, nós fizemos isso, na verdade, também para aplicar na fórmula que nós chamamos de fórmula de Bhaskara. E de acordo com Bhaskara, para a gente achar essa raiz, o valor de Bhaskara vai ser o quê? O x, que é a raiz, vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Lembrando que delta é o quê? b ao quadrado menos 4ac. Bom, aqui uma observação, menos b significa troque o sinal de b, por isso que é importante saber separar o a, o b e o c da equação. Muitos alunos erram essa equação por ignorar esse valor de b. Lembrando aquele jogo de sinal que diz o quê? Negativo com positivo fica negativo. Negativo com negativo fica positivo. É onde ocorre a maioria dos erros. Como exemplo, aqui eu tenho o quê? X ao quadrado menos 9 igual a zero. O valor de A é 1, o B é 0 e o C é menos 9. Então o delta vai ser o quê? B ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. O menos com menos, o jogo de sinal fica positivo. 4 vezes 1, 4, vezes 9, 36. Então 0 mais 36 dá delta igual a 36. Se o delta é positivo, a gente sabe que vai dar duas raízes reais e distintas. Lembrando que distinta significa diferentes. Substituindo aqui na equação, o b é 0, então menos 0, mais ou menos, raiz de delta. O delta é 36, raiz quadrada de 36 é igual a 6. Dividido por duas vezes o valor de A, que é 1, dá 2. Então isso vai dar o quê? Isso vai dar x, o valor 0, na verdade o 0 é um número neutro. Ele não some nem subtrai, então a gente pode ignorar o 0 aqui. Fica x igual a mais ou menos 6 sobre 2, logo as duas raízes reais vão ser o quê? X igual a 3, x igual a menos 3. Bom, pessoal, a apresentação que eu tinha era em cima disso. Agora vamos à parte mais gostosa, que é as perguntas. Alguém tem uma pergunta aí, alguma dúvida? Fique à vontade, que a hora é essa. Eu tenho. Fala, jovem. Você falou que quando o delta é positivo, ele tem duas raízes distintas. Sim. Quando ele é igual a zero, ele tem uma única raiz. E o delta, ele pode ser negativo ou não existe delta negativo? O que acontece quando ele é negativo? O delta, ele existe na sua forma negativa. O que eu quis dizer é que quando você aplica delta na equação de Bhaskara, você não vai ter solução. Porque Bhaskara é o quê? Não é x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a? E quando você tira a raiz quadrada de um número negativo, ela não existe. Então, se ela não existe, não tem solução real para equação do segundo grau com delta negativo. Muito boa pergunta. Alguma pergunta a mais, pessoal? Me deu uma aplicação prática da equação no nosso cotidiano. Bom, você tem aplicação prática, por exemplo, na física, na própria física. O movimento retilíneo uniformemente variável, ela é uma equação do segundo grau. Aquela que você tem a aceleração constante seria um exemplo. E você tem também equações do segundo grau, são elas que descrevem o comportamento, por exemplo, de espaçonaves que saem do planeta ou que entram no planeta. Para você saber o ponto que essa espaçonave vai entrar no planeta, tanto entrando quanto saindo, você tem que calcular o ângulo para você entrar no planeta. E isso é através de uma equação do segundo grau.
Alguma pergunta a mais? Por que o A não pode ser 0? Bom, se o A for igual a zero, a equação não é ax ao quadrado mais bx mais c. Qualquer número multiplicado por zero vai dar sempre zero. Então, 0 vezes x ao quadrado, independente qual seja o valor de x, ele vai dar zero. Aí o que vai acontecer é o quê? A equação do segundo grau ela vai acabar sendo uma equação do primeiro grau. E por isso, obrigatoriamente, o A tem que ser diferente de zero. Pode ser qualquer valor negativo, positivo, raiz quadrada, o que seja. Mas não pode, de maneira alguma, o A ser igual a zero. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, muito obrigado. Espero ver vocês na próxima aula e até a próxima.